Saudações cristãs a todos que estudam conosco a Bíblia cada dia. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês que estudam e compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos agradecer a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se também. Entre no YouTube, digite Hora Tranquila. Ali estará o nosso canal. Está em letras vermelhas inscrever-se. Clique e já estará inscrito. Agradecemos também a vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Mari Wagmacher, é de Cariacica, no Espírito Santo. Linda Costa é de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Adão Santos é de Angico, Tocantins. Eliane é de Ilhéus, na Bahia. Rosenir Coelho Castro é do Rio de Janeiro. Ambrósio, da África do Sul. Maria Nazaré, de Monte Alegre, em Sergipe, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos em Tua presença, estamos agradecidos por tudo que tens feito por nós, pela proteção, a saúde, os livramentos. Nós te agradecemos por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo a nossa mente, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a aceitar a Tua Palavra, colocá-la em prática em nossa vida. Abençoe todos aqueles que passam por momentos difíceis em suas vidas, tanto física, material, espiritual. Dê forças a cada um, confiança em Ti, especialmente os que nos escrevem pedindo orações. Dê vitórias, em nome de Jesus. Amém. Estamos continuando o estudo da semana, falando sobre uma cidade chamada Confusão. E ontem nós aqui procuramos falar um pouquinho a respeito dessa Babilônia, que, segundo o anjo, caiu Babilônia. Quando o anjo aqui fala de Babilônia, em Apocalipse, está falando da Babilônia espiritual. E ontem nós comentamos aqui um pouco da Babilônia que existiu, mas que já não existe mais, foi destruída, e tudo começou lá na planície de Sicar, quando Nimrod resolveu construir aquela torre chamada depois Torre de Babel. Confusão. Deus confundiu as línguas e as pessoas não mais se entenderam, elas precisaram se dividir, cada um para um lado, para estar junto com aqueles que entendiam a sua própria língua, e com isso surgiram essas línguas que existem hoje no mundo. Na Babilônia espiritual, existe também essa confusão, que é a confusão de doutrinas, a confusão de entender a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. Muitos entendem, só que não querem obedecer e fazer a vontade de Deus. Querem fazer a sua própria vontade. Por quê? Porque se opõem a Deus. Assim como Nimrod, que começou a construir a Torre de Babel, ele se opôs a Deus, porque Deus havia dito que nunca mais destruiria o mundo com água, e ele, afrontando a Deus, começou a construir essa torre para que, se porventura voltasse a chover como no dilúvio, eles não fossem atingidos pelas águas. E Deus havia dito que nunca mais iria acontecer um dilúvio. Então, irmãos, hoje também existem muitas pessoas que não creem na palavra de Deus como está escrito, procuram fazer mudanças. E isso é chamado, aqui em Apocalipse, de as pessoas sendo embriagadas pelo vinho da ira da sua prostituição, que é aquela igreja vestida de vermelho, de escarlate. O vinho da prostituição são as falsas doutrinas. Doutrinas que não existem na palavra de Deus e que foram introduzidas nas igrejas, nas denominações. E então a grande mãe das prostitutas que fez essa mudança, as outras denominações estão seguindo essa mãe, a mãe das prostituições. Então nós temos a palavra de Deus, que ela é clara, ela não deixa dúvidas, mas mesmo assim as pessoas querem se manter seguindo as suas tradições e também fazendo as suas próprias vontades, afrontando a Deus como Nimrod naquela ocasião. Mas Deus, ele nos faz um chamado ao compromisso. Deus, ele nos chama. Vejam que Deus, irmãos, ele é paciente. Deus, ele é amoroso. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que o ser humano pereça na impiedade. Deus quer que as pessoas se arrependam e se voltem para ele. É tanto que
Deus demonstrou este grande amor para com a humanidade, enviando Jesus para viver e dar a vida em lugar do ser humano pecador. Mas as pessoas, mesmo assim, dizem que creem em Deus, creem em Jesus, mas não fazem a vontade de Deus. Então, se nós dizemos que cremos em Deus, cremos em Jesus, mas não fazemos a vontade dele em nossa vida, então nós estamos nos enganando a nós mesmos. E então este estudo que nós estamos fazendo essa semana, dessa cidade chamada confusão, nós temos aqui em Apocalipse um chamado urgente à fidelidade, à obediência. Precisamos ser obedientes. Vocês se lembram de Adão e Eva, que Deus deu o livre-arbítrio, para todos nós, e Deus disse, olha, vocês são livres, podem fazer o que vocês quiserem aqui, comer de todos os frutos da árvore, das árvores que tem no jardim, mas daquela árvore lá no meio, daquele fruto vocês não comam, porque se vocês comerem vocês vão morrer. E eles, em determinada época, eles comeram do fruto e foram expulsos do paraíso. Entrou o pecado neste mundo, então eles desobedeceram. Então veja, irmãos, para nós permanecermos, nós precisamos obedecer. Não vamos nos enganar a nós mesmos, dizendo assim, não, mas eu já aceitei a Jesus, eu me batizei, eu participo de uma denominação, eu sou membro lá da igreja. Isso não salva. O que salva é a nossa obediência, a comunhão com Jesus, é andar com Ele, é caminhar com Ele. É isso que salva. Não é o fato de nós estarmos em determinada denominação que vai nos salvar, não. Jesus não vem buscar uma igreja, uma placa, uma denominação. Jesus vem buscar o seu remanescente que está espalhado por todas as denominações. E o chamado à fidelidade é essa, sai dela, povo meu. Eu quero ler primeiro com vocês Mateus 16, verso 18. Mateus, capítulo 16, e no verso 18, nos diz assim: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado no céu. Aqui Jesus está falando com Pedro, Pedro, ele disse que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Então, Jesus, ele disse para Pedro, que o nome dele era Simão, Simão Pedro. Então, Jesus disse para ele, olha, eu vou dar a você as chaves do reino dos céus. Só que muitas pessoas interpretam isso como que se Deus tivesse dado esta chave a uma determinada igreja, uma determinada denominação, que inclusive tem a sua sede na Praça de São Pedro, que tem as chaves dos céus, que eles podem fazer o que bem entenderem, porque Deus deu essa autoridade. Mas Jesus, ele diz aqui a Pedro claramente, olha, o que você ligar na terra será ligado no céu. Então, Jesus disse, olha, sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Está aqui, olha. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Esta pedra, Jesus está falando dele, de Jesus. Porque se Jesus estivesse falando de Pedro, ele iria falar assim, olha, tu és Pedro, e sobre essa pedra, essa, sem o T, essa que era Pedro. Então, quando você está, por exemplo, querendo mostrar alguma coisa para alguém pegar para você, aí você fala, pega essa daí, essa é aquela que está lá, Agora, se a pessoa está dizendo, pegue esta, então é esta que a pessoa está com ela, aqui, eu estou dizendo, pegue esta Bíblia. Então, Jesus está dizendo, sobre esta pedra, é sobre Jesus. A igreja ela é fundamentada em Jesus, ela não é fundamentada em doutrinas e tradições humanas. Jesus é a pedra que foi rejeitada, Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra que nos sustenta. Então, sobre esta pedra, a igreja que está estabelecida, fundamentada sobre esta pedra, que é Jesus, sobre a verdade, Jesus ele é a verdade. Então, esta igreja, irá triunfar. Agora, se nós estamos fundamentando nossas doutrinas sobre nossas próprias ideias, sobre, poderíamos dizer assim, sobre a areia, não subsiste, ela irá cair. É o que o anjo diz, olha, sai dela, povo meu, chamando para sair de Babilônia. Nós lemos para vocês essa semana, eu vou ler de novo Apocalipse 17, verso 14, diz assim, juntos guerrearão contra o Cordeiro,
mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Então nós sabemos, irmãos, que as nações elas estão se unindo contra a Bíblia. As nações, os reinos, os governantes, eles estão se opondo claramente às verdades da palavra de Deus. Estão fazendo tudo para tirar da mente das pessoas que existe um Deus criador e mantenedor de todas as coisas. Estão procurando fazer com que as pessoas elas entendam que elas são senhoras de si mesmas, elas podem fazer o que elas quiserem, resolver como quiserem, e elas têm esse poder, a força está dentro delas. Mas então diz aqui Apocalipse 17, que eles guerrearão contra o Cordeiro. Essas nações estão formando esta guerra contra Jesus, o Cordeiro de Deus. Mas Jesus já é vencedor e Jesus os derrotará. A palavra de Deus, irmãos, ela vencerá. A palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Então, se porventura, todos nós que estamos estudando a Bíblia, nesta série, não estivermos entre aqueles que Jesus virá buscar, é porque nós não estivemos vivendo a plena verdade da palavra de Deus. Nós não estivemos firmados, solidificados em Jesus, que é a pedra que nos sustenta. E então, diz aqui, o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Jesus, irmãos, ele não conhece derrota. Jesus, ele é vitorioso em todos os aspectos. E então vai derrotar esses reinos. Haverá um fim. Tudo acabará quando Jesus voltar. E então, aqueles que ouviram a voz de Deus, que fizeram a vontade de Deus em suas vidas, estes serão chamados, esses serão os escolhidos, esses estarão com ele para todos sempre. Este é o chamado ao compromisso que a palavra de Deus nos faz. Nos chama para nos voltarmos para a palavra de Deus. Nós sabemos que Deus sempre foi desafiado por todos os governantes do mundo, desde a criação, depois que entrou o pecado, até mesmo quando Daniel era cativo lá em Babilônia, Deus o usou como profeta. Ali, Nabucodonosor desafiava a Deus, mas Daniel ele se mantinha fiel. E então Daniel, juntamente com seus 3 companheiros, eles foram provados várias vezes e Deus se mostrou presente. Vocês se lembram quando aqueles 3 jovens foram lançados na fornalha de fogo ardente? Porque eles estavam sendo chamados a adorar uma estátua, uma imagem. E hoje também, os governantes estão nos chamando para adorarmos uma imagem que eles estão criando, a imagem da besta. E nós temos que ter muito cuidado, irmãos, a quem nós estamos adorando. Se estamos adorando o verdadeiro Deus que criou os céus, a terra, o mar, a fonte das águas, ou se estamos adorando uma imagem que está sendo criada, se opondo a este Deus, assim como tantos governantes, e hoje também os governantes estão se opondo a Deus. Que Deus nos ajude a permanecermos fiéis. As provações, as tentações, elas serão cada vez maiores, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos dê um bom dia, que Deus nos ajude a mantermos firmes em sua palavra e não nos esqueçamos, Jesus ele diz, venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.